Saudações a todos. Nós vamos dar início hoje a uma nova fase do ensino à distância na SMAC. E em se tratando de direito constitucional, eu selecionei para nós iniciarmos esta nova fase a organização dos poderes. A organização dos poderes, ela está na Constituição brasileira exatamente no artigo 44. O artigo 44 é que fala da organização dos poderes. Então vamos começar a nossa nova tarefa, a nossa nova caminhada, a partir deste artigo. Em se tratando de organização dos poderes, nós já tivemos a oportunidade de estudar em Constitucional 1, de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, nós temos no Brasil 3 poderes independentes e harmônicos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A redação constante do artigo 2º diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esta independência está no sentido de que cada poder tem uma função específica dentro do Estado brasileiro. O poder legislativo faz as leis, fiscaliza também os atos do executivo. O executivo governa e o judiciário interpreta e aplica as leis. Aí está a independência. E a harmonia? A harmonia está no fato de que não se pode considerar um poder mais importante que o outro. Eles são harmônicos porque têm o mesmo valor. O legislativo é importante porque faz as leis, mas o executivo também é importante porque governa, exerce as funções administrativas do Estado, né? E política também. É uma unipessoalidade, né, que existe no executivo. E o judiciário é importante porque interpreta e aplica as leis. Então, esta separação está no sentido da separação de atribuições estatais. Esta separação é um sonho alimentado no universo desde o constitucionalismo, que foi aquele movimento que surgiu em que se exigia respeito aos direitos fundamentais e a separação das atribuições de cada um dos poderes dentro do Estado. Surgiu aí com o constitucionalismo. A partir daí nós tivemos no Brasil a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, que fugiu um pouco a esta tripartição, porque na estrutura do Estado brasileiro, em 1824, nós adotamos um poder a mais, que foi o poder moderador. Então ficamos com o poder executivo, com o poder legislativo e com o poder moderador. Fugimos à tripartição, que é defendida por Montesquieu na obra intitulada O Espírito das Leis. Esta tripartição é de autoria de Montesquieu. Com o advento da primeira Constituição republicana, em consequência da proclamação da República em 1889, nós tivemos naturalmente que elaborar uma nova Constituição.
já que nós estávamos vivendo uma nova ordem jurídica no país. Deixávamos de ser um Estado unitário, monárquico, e passávamos a ser um Estado federativo, aonde marcava-se a descentralização política e administrativa. Nós formamos uma federação dissociativa, porque na nossa formação histórica de federação, os poderes locais antecederam o poder central. Ou seja, nós tivemos somente o poder central, originariamente do Estado brasileiro. Haja vista que as províncias não tinham autonomia. Quando foi proclamada a República, as províncias transformaram-se em Estados-membros e passaram a ter autonomia. Então nós sofremos uma acentuada descentralização. Isso caracteriza exatamente o federalismo brasileiro por desagregação ou dissociação. Muito bem. Nós vamos então agora para o poder legislativo, que está no artigo, a partir do artigo 44. Então observem, de acordo com o que está traçado aí, que vocês estão acompanhando, logo no momento introdutório da nossa aula, nós temos um legislativo brasileiro bicameral. Bicameral porque trata-se do legislativo federal. Porque observem bem, nós temos 3 tipos de legislativo no Brasil. Nós temos o legislativo federal, nós temos os legislativos estaduais e temos os legislativos municipais. Bicameral é apenas o legislativo federal. Por quê? Porque é um legislativo que compõe-se de 2 casas: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então é bicameral. Difere do legislativo, por exemplo, dos Estados-membros, que é um legislativo constituído apenas por uma casa, que é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. Então este é um legislativo unicameral. Também o legislativo dos municípios. É um legislativo onde nós temos apenas uma casa, que é a Câmara Municipal, constituída por vereadores. Então também é um legislativo unicameral. Já o legislativo federal, o legislativo da União, o legislativo central, que é objeto da nossa primeira aula neste novo momento, ele tem 2 casas. Tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado Federal. Então o bicameralismo ele está presente apenas no legislativo da União, que é o legislativo central. Consoante o esquema que nós traçamos no início da aula, vocês vão observar que a Câmara, composta por deputados federais, representa o povo. E esses deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional. O que é o sistema eleitoral proporcional? Vamos lembrar de Constitucional 1. O sistema proporcional eleitoral é o sistema que permite o deslocamento de votos de um candidato para outro, dentro do mesmo partido. O que é fácil, eu expliquei, exemplifiquei para vocês, relembrem, vejam os planos que vocês vão se situar. Nem sempre o candidato mais votado é o candidato eleito no sistema proporcional. Muito bem. O Senado compõe-se de senadores que representam os estados e o Distrito Federal. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário.
Sistema majoritário é aquele sistema em que é eleito o candidato que tiver maior número de votos. Só que é importante recordar um pouquinho aqui. O sistema majoritário ele tem uma divisão. Nós temos o sistema majoritário absoluto, né? E temos o sistema majoritário simples. O senador ele é eleito pelo sistema majoritário simples. O que difere, por exemplo, do sistema majoritário absoluto. O sistema majoritário absoluto é aquele que elege, por exemplo, o presidente da República. Qual é a diferença? É o que o sistema majoritário absoluto é aquele em que há possibilidade de ocorrer um segundo turno. Quando? Quando nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, que é os votos computados que não são em branco nem nulos. A maioria absoluta é no mínimo a metade mais um dos votos válidos. Então, numa eleição para presidente da República, se nenhum candidato alcançar esta maioria, aí nós vamos para um segundo turno, onde vão concorrer os dois candidatos mais votados do primeiro turno. Então, este sistema, esta maioria, este sistema majoritário é o absoluto. O que difere do sistema majoritário que elege o senador, que é o sistema simples. O que significa? Não tem segundo turno para senador. Ganha a eleição aquele que tiver o maior número de votos. Se tiver um voto a mais, está eleito. Correto? Então este é o majoritário simples. Então o que elege o senador é o sistema eleitoral majoritário simples, né? É bom aproveitar a oportunidade até para fazer uma revisãozinha com vocês e dizer que esse sistema majoritário absoluto que elege o governador é o sistema majoritário absoluto que elege também, ou melhor, que elege o presidente, elege também o governador e elege também o prefeito dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, na eleição de governador, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, vai ter segundo turno. Então, há possibilidade de segundo turno, certo? Na eleição de um prefeito de um município com mais de 200 mil eleitores, se nenhum alcançar a maioria absoluta, vai ter segundo turno. Já na eleição de um prefeito de um município com menos de 200 mil eleitores, nós teremos um sistema eleitoral majoritário simples. Por quê? Porque lá não há possibilidade de segundo turno. Vai vencer a eleição o candidato que tiver a maioria dos votos válidos. Se tiver um voto a mais, ele estará eleito. Muito bem. Então, nós podemos dizer que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É importante aqui que se observe o que diz a Constituição no que se refere, por exemplo, à legislatura. Uma legislatura, ela corresponde a 4 anos. 4 anos é uma legislatura. Então, o mandato de um deputado federal é de 4 anos. Então, o mandato de um deputado federal corresponde a uma legislatura. O mandato de um senador é de 8 anos. Então, se uma legislatura corresponde a 4 anos
e o mandato de um senador é de 8 anos, o mandato de um senador tem 2 legislaturas. Já o mandato de um deputado tem apenas uma legislatura. O Congresso Nacional, ele tem um período de funcionamento. Este período de funcionamento é denominado de período legislativo ordinário. Ele vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este é o período de funcionamento do Congresso Nacional. Este período é chamado de período legislativo ordinário. Entretanto, o Congresso Nacional, ele, fora deste período, que é quando ele está em recesso, ele poderá ser convocado extraordinariamente. E esta convocação extraordinária nós vamos encontrar capitulado no artigo 57 da Constituição. Artigo 57 é que fala da convocação extraordinária do Congresso, que é aquela feita fora do período legislativo ordinário. Então nós temos aqui artigo 57. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado, eles poderão ser convocados extraordinariamente, pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, pelos presidentes da Câmara e do Senado e pela maioria absoluta dos membros de ambas as casas. O Congresso Nacional, ele se reúne separadamente e se reúne também conjuntamente. Teoricamente, você vai encontrar autores que vão dizer assim, que o Congresso, ele é mais abstrato do que concreto. O Congresso só é concreto quando estão reunidos as 2 casas, Câmara e Senado. Esta reunião é chamada de sessão conjunta, onde estão as 2 casas. Mas esta reunião em sessão conjunta está previsto na própria Constituição quando pode acontecer, com outras exceções que podem ocorrer em determinado momento, dependendo da situação que o país estiver atravessando. Mas originariamente pela Constituição, ele vai se reunir em sessão conjunta para inaugurar uma sessão legislativa, quer dizer, o início de um período legislativo, 2 de fevereiro, do início de cada mandato. Então ele vai se reunir conjuntamente para escolher as lideranças, o regimento interno da casa. Então ali vai ser uma sessão conjunta. Ele também se reunirá em sessão conjunta quando for para dar posse ao presidente da República. Vocês sabem que o presidente da República toma posse perante o Congresso Nacional. A posse é a investidura do presidente da República no cargo. É a oficialização da investidura dele no cargo. Então, neste momento, ele tomará posse perante o Congresso Nacional. Tem um outro momento também em que o Congresso se reunirá em sessão conjunta. Para apreciar o veto do presidente da República. Todas as vezes que o presidente da República vetar um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, ele tem que comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto. E o presidente do Senado
convocará Câmara e Senado para apreciar o veto e esta apreciação será em sessão conjunta. Isto está capitulado aqui, olha. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, conhecer o veto e sobre ele deliberar. Isto aqui é artigo 57, parágrafo 3º, inciso 1, 2, 3 e 4. Muito bem. O Congresso Nacional, ele é dirigido por uma mesa. Assim como é dirigido por uma mesa uma Câmara Municipal, assim como é dirigido por uma mesa uma Assembleia Legislativa do Estado, assim como é dirigido por uma mesa a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, assim como é dirigido por uma mesa o Senado Federal, correto? Só que o Congresso, como se compõe das duas casas, ele terá uma mesa mista. Mista como? Ela será composta por membros do Senado e por membros da Câmara, em cargos equivalentes. Vocês devem estar observando aí exatamente no que está traçado em frente aos senhores. Então é assim, por exemplo, quem preside o Senado, ou melhor, quem preside o Congresso é o presidente do Senado. Então o presidente do Senado tem duas funções. Ele preside o Senado e preside o Congresso. Quando é que ele preside o Congresso? Quando as duas casas estão reunidas em sessão conjunta. Então é importante ressaltar que o presidente do Senado é também o presidente do Congresso. Isso aí é para explicar como é a mesa do Senado. Então, presidente do Congresso, o presidente do Senado. Primeiro vice-presidente do Congresso, o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente do Congresso, o segundo vice-presidente do Senado. O primeiro secretário do Congresso, o primeiro secretário da Câmara. O segundo secretário do Congresso, o segundo secretário do Senado. O terceiro secretário do Congresso, o terceiro secretário da Câmara. O quarto secretário do Congresso, o quarto secretário do Senado. Então é mista. É assim que funciona o Congresso Nacional. E isso só vai ocorrer quando ele estiver reunido em sessão conjunta. Tem casos em que o Congresso tem que se reunir conjuntamente, certo? E é naquelas situações em que eu falei há poucos minutos, né? Muito bem. Agora nós temos as atribuições do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem dois tipos de atribuições. Atribuições legislativas e atribuições deliberativas. As atribuições legislativas são aquelas atribuições do Congresso Nacional que precisam da sanção do presidente. É competência do Congresso, mas o presidente tem que sancionar. Aonde é que elas estão capituladas? Elas estão capituladas no artigo 48 da Constituição. Não esquecendo nunca daquilo que eu sempre digo para os senhores. Os senhores têm que assistir a aula com a Constituição. E a Constituição não morde. Ela está vacinada, tá? Bom, então veja bem. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado no artigo 49, 51 e 52, nós vamos ver lá na frente, dispor
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Então, as competências legislativas do Congresso são competências do Congresso, são normas elaboradas pelo Congresso, mas que têm que ser sancionadas pelo presidente. Elas estão do artigo 1º ao inciso 15, melhor dizendo. Elas estão do inciso 1º ao inciso 15 do artigo 48. Tá? Então temos aqui, por exemplo, sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, planos e programas nacionais, limites do território nacional, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas territoriais, concessão de anistia. Isso tudo é competência do Congresso, mas é competência legislativa. Precisa ser sancionado pelo presidente da República. Bom, isto aqui vocês vão ter que memorizar esses incisos. Eu não posso fazer isso por vocês. Vocês estão que memorizar. E vocês sabem que nós memorizamos tudo aquilo que nos interessa. Então, que passe a partir deste momento a interessar para os senhores as atribuições legislativas do Congresso Nacional. E o que são atribuições deliberativas do Congresso Nacional? Estas atribuições são aquelas que são exclusivas do Congresso Nacional. Ou seja, não precisam da sanção do presidente da República. Aonde elas estão expressas? Elas estão expressas no artigo 49. Então, todas as atribuições que estão contidas no artigo 49 são atribuições legislativas do Congresso. E sendo atribuições legislativas do Congresso, são exclusivas. E sendo exclusivas, não precisam da sanção do presidente da República. Onde elas estão? No artigo 49. Olha aqui. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sob tratado, acordos internacionais, é o inciso 1. Autorizar o presidente da República a declarar guerra e celebrar a paz. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Autorizar o presidente e o vice a se ausentar do país. Aprovar o estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Enfim, as competências deliberativas, elas vão do inciso 1 até o inciso 17. É uma outra missão que os senhores têm de memorizar estas competências. Então vamos dar um repeteco. Atribuições do Congresso Nacional estão divididas em dois tipos. Atribuições legislativas são atribuições do Congresso, mas que precisam da sanção do presidente da República. Onde elas estão previstas? Estão previstas no artigo 48 e seus respectivos incisos. E as deliberativas são atribuições do Congresso, mas são exclusivas. E sendo exclusivas, não dependem da sanção do presidente. Aonde elas estão expressas? No artigo 49 e seus incisos. Então, sintetizando, as atribuições legislativas são atribuições do Congresso sem precisar da sanção do presidente, ao passo que as atribuições deliberativas são atribuições do Congresso, mas não precisam da sanção do presidente. Como não precisam da sanção do presidente, elas são chamadas de exclusivas. Então, 48 para as atribuições legislativas, o artigo, e 49 para as atribuições deliberativas. Muito bem. Seguindo, nós vamos à Câmara dos Deputados. Conforme falamos rapidamente, os deputados, eles representam o povo e são eleitos em proporção aos habitantes. No mínimo, cada estado elege 8 deputados federais
e no máximo 70. Então, nenhum deputado federal, nenhum estado poderá ter menos de 8, nem mais de 70. Em relação aos territórios, quando tiver, eles elegerão 4 deputados cada um. É uma representação igualitária, né? No momento nós não temos territórios, mas a qualquer momento pode ser criado, porque está previsto no próprio artigo 33 da Constituição. Bom, as condições de elegibilidade para deputado são ser brasileiro, ter a idade mínima de 21 anos, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ser registrado por um dos partidos políticos. O que quer dizer isso? O que quer dizer que ninguém pode ser candidato sem partido. Todo candidato tem que ser registrado por um partido político. É eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Ele é eleito, conforme eu falei há poucos minutos, lá na introdução, pelo sistema eleitoral chamado de proporcional, que é aquele sistema que permite o deslocamento de votos de um candidato para outro. A nacionalidade, conforme eu falei, para exercer o cargo de deputado federal é brasileira, nacionalidade brasileira. Quando eu digo que a nacionalidade é brasileira, eu estou admitindo que pode ser tanto um brasileiro nato como um brasileiro naturalizado. Certo? Com um detalhe: o deputado federal que for brasileiro naturalizado, ele nunca poderá ser presidente da Câmara. Por quê? Porque na ordem sucessória do presidente da República, o presidente da Câmara é o terceiro colocado. E o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato. Então, não pode ser exercido por um deputado federal que seja brasileiro naturalizado. E o Senado? O Senado Federal, ele compõe-se de senadores que representam os estados e o Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal elege igualmente 3 senadores, independente da extensão territorial, a importância econômica, a dimensão populacional. É uma representação que nós chamamos de paritária. Ela é igual para todos. Piauí tem 3 senadores, o Pará tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores e assim sucessivamente. Cada senador é eleito juntamente com 2 suplentes. Primeiro suplente e segundo suplente. O que são os suplentes? Os suplentes são os eventuais substitutos do senador. O primeiro suplente é o primeiro substituto. O segundo suplente é o segundo substituto. Suplente, vamos logo ao que interessa. Ele não recebe nada, só se estiver assumindo o mandato, né? Então, embora seja remota a possibilidade do segundo suplente assumir, mas tem possibilidade, né? Nós votamos separadamente para suplente? Não. Nós não votamos, porque o voto para suplente de senador é vinculado. Você votou no senador, automaticamente está votando no candidato a primeiro e segundo suplente, com ele registrado. Eleito o senador, estará eleito o primeiro suplente e o segundo suplente.
O mandato de um senador é de 8 anos, mas a eleição para o Senado é realizada de 4 em 4 anos. Que mistério é esse? Por que isto ocorre? Porque os 3 senadores que cada estado tem direito não são eleitos na mesma eleição. Então, evidentemente, eles não irão completar 8 anos na mesma eleição. Então, a renovação do Senado, ela será parcial, por 1/3 e 2/3 a cada 4 anos. As condições de elegibilidade para o Senado é ser brasileiro, ter a idade mínima de 35 anos, ser registrado por um partido político, né? O mandato é de 8 anos, conforme eu falei, pode ser reeleito, e observem também que eu falei que a nacionalidade é brasileira, certo? Bom, quando eu falei que a nacionalidade é brasileira, eu estou dizendo que pode ser brasileiro nato ou pode ser brasileiro naturalizado. Então ocorre com o senador brasileiro naturalizado a mesma situação que ocorre com o deputado deputado naturalizado. Ele não pode exercer nunca a presidência do Senado, porque o presidente do Senado é um eventual substituto do presidente da República. É o terceiro na ordem, né? Ele vem depois do presidente da Câmara. E sendo o cargo de presidente privativo de brasileiro nato, ele, na condição de um senador brasileiro naturalizado, não poderá exercer este cargo de presidente do Senado, porque ele pode ser um eventual substituto do presidente da República. Eu vou voltar um pouquinho à competência da Câmara, que eu pulei um pouquinho. Então, competência privativa da Câmara. Então nós temos aqui, olha, compete privativamente à Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas no Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa. Elaborar seu regimento interno, dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos ou função de seus serviços. Esses são os serviços internos, né? Eleger membros do Conselho da República. Isso nós vamos ver lá na frente. Bom, eu voltei aqui porque eu quero enfatizar o inciso 1 do artigo 51. Isso aqui é o que vem muito em prova em concurso. Olha aqui, uma das competências privativas da Câmara. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Bom, o presidente ele pode cometer 2 tipos de crimes. Vamos ver lá na frente, mas não tem como deixar de falar aqui. Ele pode cometer um crime comum ou pode cometer um crime de responsabilidade. Crime comum seria matar, ferir, caluniar, injuriar, um crime comum. Neste caso, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele pode cometer um crime de responsabilidade, que é quando ele fere a Constituição. Neste caso aí, ele será julgado pelo Senado Federal. Tá? Os crimes de responsabilidade estão previstos aqui no artigo 85. Existência da União, livre exercício do poder legislativo, judiciário, exercício de direitos políticos,
segurança interna do país, probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Bom, tanto faz um crime comum como crime de responsabilidade, só ocorrerá o julgamento se a Câmara admitir a acusação. Chama-se admissibilidade da acusação. Esta admissibilidade está prevista no inciso 1 do artigo 51. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Vocês lembram que o Temer chegou a ser acusado de ter cometido um crime comum, aquela transação no palácio com dinheiro, mas a Câmara não admitiu a acusação. Então, não tem crime, tá? Muito bem. Dito isso, para que eu pudesse explicar a competência do Senado, né? A competência do Senado está exatamente no artigo 52, inciso 1. Né? São várias competências que o Senado tem. Olha. Processar e julgar o presidente e o vice da República nos crimes de responsabilidade, bem como o ministro de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Processar e julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrado, ministro do tribunal, governador do território, etc. Aí vem várias situações. O que eu quero enfatizar aqui é o crime de responsabilidade. Então eu disse que se o presidente cometer um crime comum, ele só será levado a julgamento se a Câmara admitir a acusação contra o presidente. Se ele cometer um crime de responsabilidade, também a Câmara tem que julgar procedente, por 2/3. Então, tanto no crime comum como no crime de responsabilidade, o presidente da República somente será levado a julgamento se a acusação contra ele for admitida por 2/3 da Câmara. Então, o crime comum, o julgamento será perante o Supremo. O crime de responsabilidade, o julgamento será perante o Senado. Tanto no crime comum como no crime de responsabilidade, só haverá julgamento se a Câmara admitir a acusação, conforme está previsto no inciso 1 do artigo 51. Muito bem. Vamos agora à imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é a proteção que os deputados e senadores têm ao exercer o seu mandato, pelos seus votos, opiniões, né? Eles têm a garantia de se pronunciar. Nós vamos ver aqui, por exemplo, eu vou ler aqui o dispositivo para vocês poderem me acompanhar. Artigo 53 fala só sobre imunidade parlamentar. Só que não tem essa divisão que vocês têm aí na tela, estão vendo aí na tela, que é a imunidade material e a imunidade formal. Não tem essa divisão. Ele fala de uma imunidade em geral. Isso aí já é uma divisão teórica. Então ele fala assim, a Constituição fala assim: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Olha o privilégio. O deputado e senador ainda não é deputado e senador, ele está apenas diplomado. E é diplomado mesmo, que ele recebe perante o tribunal um diploma, dizendo o número de votos que ele alcançou,
Depois da diplomação é que ele vai tomar posse no cargo. Diplomado, ele já tem uma imunidade, que a gente chama de imunidade provisória, certo? Então veja aqui, no parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa, pelo voto da maioria de seus membros. Isto aqui é uma imunidade que vocês têm aí no painel, chamada de formal. Formal. Tá? Muito bem. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa, que por iniciativa do partido político e pelo voto da maioria de seus membros poderá, até a decisão final, suspender o andamento do processo, sem que haja a interrupção da prescrição. Não é? Então ele pode suspender durante o período do mandato. E aí o que vai ocorrer? Se for um senador, o mandato são 8 anos, suspende por 8 anos, aí ele se reelege por mais 8, 16, se reelege por mais 8, 24, o julgamento dele já será no Recanto da Saudade. Então isso aí é um privilégio que faz com que deputados e senadores, candidatos, desesperadamente lutem por uma cadeira no Congresso Nacional. Porque uma eleição para deputado, para um mandato de 4 anos, ele gasta 3 vezes mais na campanha do que ele vai receber durante os 4 anos. Então isso é um mistério que ninguém conseguiu descobrir por que querer chegar lá. Mas eu acredito que vocês até sabem, né? Então é isso. A imunidade material, que está dividido aqui no nosso painel, ela exime o parlamentar da tipificação penal. O que quer dizer exime? O que seria crime se fosse cometido por mim, por outra qualquer pessoa, não será quando cometido por um parlamentar. Certo? Calúnia, difamação, ele pode declarar lá no exercício do mandato que exime. Isso é a imunidade que ele tem. E tem a imunidade formal. Consiste em não permitir a prisão do deputado ou senador, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. E esta prisão tem que ser comunicada à casa que ele pertence, foi efetuada a prisão. Comunica-se à casa que ele pertence. Se for um senador, comunica-se ao Senado. Se for um deputado, comunica-se à Câmara. E ela vai decidir se mantém a prisão ou não. Se não tiver a prisão, ele será colocado em liberdade. E após a denúncia pelo delito que ele cometeu, no caso do crime comum, aí o partido político que ele pertence pode pedir a sustação do processo durante o mandato. Ele só será julgado após o término do mandato. Ficamos hoje por aqui.